Bom, como que surgiu só esse encontro aqui? O professor José Roberto Kassai, da USP, é meu amigo, e nós estávamos conversando a respeito exatamente da preocupação, enquanto cidadãos jundiaienses, das questões de água do nosso município, da nossa região. A questão de mais ou menos uns 15 eu era presidente do Conselho de Segurança, e eu presenciei um fato e depois acabei tomando uma atitude que acabou envolvendo o DAI também e todos nós cidadãos jundiaienses. Eu estava aqui na João Cerezer e eu presenciei um caminhão da Parmalat, tombou e esse leite acabou escorrendo em direção à nossa represa. Eu não entendo nada de água, né, no sentido técnico, mas aquilo me preocupou muito porque eu pensei que poderia ser um produto químico. Eu falei, se isso é químico e escorre para a represa, infiltra, como é que nós vamos ter água? Aí eu entrei em contato na época com o representante do DAI e ele me deu uma solução de fazer algumas piscinas ao lado da represa, que se houvesse algum acidente, essas pequenas piscinas estariam de maneira que não deixaria esses produtos químicos escorrer para a represa e aquilo poderia ser contido. Eu achei que, né, nós chegamos à conclusão que seria algo um pouco meio rudimentar. Eu entrei em contato com o Ministério Público, entrei com uma ação contra o DER na época, o Ministério Público veio, encampou a ideia, nós brigamos com o DER e conseguimos com que a João Cerezer e a Constância Sintra fossem proibidas o transporte de carga de perigosas e tóxicas ao lado da nossa represa. Então, hoje, todos os caminhões que têm produtos tóxicos são obrigados a passar lá pela estrada de Louveira, indo para Anhanguera, preservando a nossa água. Então, isso quer dizer uma atitude de uma pessoa leiga, né? Então, conversando com o Kassai, nós falamos, vamos ver se a gente faz alguma coisa, porque é o assunto do século, né? A ONU acabou de dizer que daqui a 15 anos nós teremos falta de água em torno de 40% para a humanidade, né? São Paulo já está enfrentando um problema terrível e aqui, se por qualquer motivo nós tivermos a interrupção de abastecimento de nossa represa aqui pelo Rio Jundiaí Mirim, o que vem do rio Atibaia, nós teremos aí uma represa para no máximo 2 meses de abastecimento da cidade. Então, eu acho que está na hora da gente tomarmos ciência de toda essa situação e junto com o pessoal técnico do DAI, né, com o seu presidente tudo, a gente fazer esse encontro técnico que a gente possa aí aprender sobre isso e ver o que nós cidadãos podemos colaborar e aprender sobre isso. Eu quero chamar o presidente do DAI, Jamil Yatin, para que faça parte da mesa. E o José Roberto Kassai, que é o nosso professor da USP aí, que ajudou a fazer o encontro. Gostaria de agradecer a essa parceria com a USP, com a Ciesp. Estamos aqui felizes porque a gente está conseguindo reunir pessoas de diversos segmentos, né, para falar dessa importância, a importância da água, né? E a gente está aqui com estudantes, com funcionários, engenheiros. Então, é muito bom a gente poder se reunir para falar exatamente de uma situação que a gente vem passando. A gente sabe a condição que está o país. Nós passamos, Jundiaí foi exemplificado por diversos meios de comunicação. Nós tivemos aqui várias reportagens, mas a gente não está satisfeito com isso, né? A gente justamente, nós estamos felizes por esse encontro, porque justamente é para discutir esse tipo de situação. Nós estamos bem, nós estamos bem momentaneamente. O que nós devemos fazer, né, de hoje em diante, né? A gente não pode desconsiderar o desenvolvimento da cidade, né? Quer dizer, a cidade tem que desenvolver e a gente tem que ofertar esse bem precioso que é a água, né? Então, é uma situação complicada. Nós passamos pela crise
de uma maneira exemplar, porque Jundiaí sempre teve mentes visionárias, né, nesse sentido. Então, a gente vê aqui no nosso histórico, nas nossas, como se diz, na memória aqui do DAI, a gente tem relatos aqui de 100 anos, Mônaco. Então, a nossa represa, uma preocupação desde 1953, quer dizer, na década de 60, de 70, de 80, todos preocupados com o atendimento desse produto. Então, hoje nós continuamos sendo dependente ainda do sistema Cantareira, porque a gente, como todos sabem, ou a maioria sabe, a gente recalca 1.200 litros por segundo. Nós estamos hoje, Araí, com as bombas paradas, né, quase voltando a ter que reativar. Então, veja só, a preocupação nossa, que a gente está fazendo com os nossos mananciais, todo o trabalho que aqui os funcionários do DAI estão fazendo, tudo isso para que gerações futuras se sirvam da mesma maneira que minha administração, a administração do Pedro Bigard está recebendo. Então, praticamente não é nenhum grande feito. A gente tem essa obrigação de daqui 20 anos, 30 anos, alguém que for estar aqui à frente do DAI também receba da mesma forma que eu recebi. Então, eu acredito que esse encontro, que é o nosso primeiro, acho que é o primeiro de muitos, Douglas, e para trazer pessoas gabaritadas, pessoas de vários segmentos que tenham ideia, que gostariam da ideia e expor a ideia. Então, eu espero que seja com muito sucesso esse nosso primeiro encontro e o primeiro encontro de vários aí. Muito obrigado a todos. Obrigado pela presença. Bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho do que é Jundiaí, vamos falar um pouquinho da dependência de Jundiaí, de outras, basicamente do Atibaia. Ou seja, basicamente a ideia nossa aqui é fazer dar uma ideia para vocês do como estamos e tentar chegar para onde podemos chegar. Ver se eu consigo operar esse monstrinho aqui. Tem que apontar assim. Manda bala. Bom, vamos começar a falar um pouquinho de uma coisa que vocês não devem ter ouvido falar ultimamente, que é o sistema Cantareira. É uma novidade para todos, né? Mas ele vai fazer sentido um pouquinho mais à frente. O que é o sistema Cantareira? É um conjunto... Deixa eu ver se o apontador aponta. Como é que faz aqui? Opa! É um conjunto, na verdade, de represas que estão interligadas por túneis. Tá? Esse conjunto todo é responsável pelo abastecimento de uma boa parte de São Paulo, através da ETA Guaraú, certo? E também por uma boa parte do interior, através de sistemas que saem daqui. A gente pode aproveitar aqui e falar um pouquinho do tal do volume morto, que é o galã da novela, né? Basicamente, o que é o volume morto? O volume morto é quando esse nível aqui está abaixo do nível do túnel. Então, a água não passa daqui para cá. O que foi feito, basicamente, foi recalcar a água para dentro do túnel e fazer andar. Basicamente é isso, né? Obviamente... quando a gente fala da qualidade da água nesse nível, a qualidade da água nesse nível, considerando que os componentes mais pesados tendem a decantar, existe uma diferença de qualidade entre os dois níveis. Isso foi uma das grandes discussões que ocorreu aí. Agora é o mesmo sistema, só que nós estamos vendo ele em planta. E aqui a gente vê a distribuição das diversas represas e da ETA Guaraú. Tá?
O que vai para o interior sai através desses dois rios aqui, o Jacareí e Jaguari, que formam o rio Jaguari, e o Cachoeira Tibainha, que formam o Atibaia. Então, esse é o sistema Cantareira e esse é o grande, vamos dizer assim, a grande preocupação de todos nós, né? Quando é que isso tudo vai ficar cheio? O sistema Cantareira foi... O que é outorga, né? Basicamente, a outorga é o direito de uso da água. Essa outorga é dada para os rios estaduais, pelos entes estaduais, para os rios federais, pelo ente federal, que é a ANA. No caso do Cantareira, a última outorga que nós temos é de... Opa! Eu fiz uma enorme bobagem aqui, deixa eu ver. Apertei aquele botãozinho que não podia apertar. Vamos lá. Bom, deu certo. Vamos para a apresentação. Aí, o outro botãozinho é o que destrói a sala. Eu não apertei ainda, viu, gente? Então, vamos lá. Então, 2004 foi assinada a outorga para a Sabesp, ou seja, a Sabesp é a operadora do sistema Cantareira. Após isso, foi feito um termo de compromisso de cessão parcial para o PCJ. Ou seja, como é que é a relação, então? Nós temos o sistema Cantareira, que é outorgado à Sabesp, e temos dessa outorga um termo de compromisso que vai para o PCJ. PCJ é a composição de Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Ou seja, fala-se basicamente é o interior de Atibaia até Piracicaba, por aí. A gente falar de uma maneira assim mais grosseira. Nessa época, eles citavam duas vazões, o que eles chamavam de vazão primária e a vazão secundária, né? Isso aqui é a região metropolitana de São Paulo, esse aqui é o PCJ. Na vazão primária, ou seja, condição em que está chovendo, nós teríamos 24.800 litros por segundo para São Paulo, 3.000 litros por segundo para o interior. Isso é o que constava da outorga. A secundária incorpora o período da seca. Então, nós iríamos a 31.000 litros por segundo aqui e 5.000 litros por segundo. Perfeito, só faltou uma coisa, a chuva, né? Então, hoje, com a ausência da chuva, esses 31 aqui viraram 17. Esses 5 aqui se mantêm em 3, a custas penas. O pessoal da Sanasa aqui sabe o quanto dói esse 3 para a gente, né? Isso aqui é um perfil do Cantareira desde 1982 até agora. A gente vai ver dois itens importantes aqui. Isso aqui é o momento em que a água bate, chega no nível do túnel, ou seja, daqui para cima é o que a gente chama de volume útil, daqui para baixo é o que a gente chama de volume morto. Então, se a gente for analisar ao longo desses 30 anos, a gente vai ver que nós temos um gráfico que é parecido com um ecocardiograma, um eletrocardiograma, né? E que várias vezes ele chegou num nível, se a gente supor que aqui o 500 é igual a 0, aqui está em 300, é 300 de 1.500. Então, não é novidade que a gente teve problema com Cantareira. A grande novidade foi isso aqui, que ele desceu verticalmente. De certa forma, por que ele desceu verticalmente? Aqui a gente estava usando aquela tabelinha anterior da outorga. E a gente continuou usando ela e tomando providências. Esse nível chegou aqui porque a gente continuou utilizando aquela tabelinha. Ou seja, a gente continuou considerando, até certo ponto, que não se dependia do que afluía ou do que chegava no sistema. A gente podia tirar. Essa é a questão mais complicada, né? Aqui tem uma figura interessante que fala o que é disponibilidade crítica referenciada à ONU, que fala em 1.500 metros cúbicos por habitante por ano, e como é que nós estamos na média do sistema PCJ.
é 1.040 metros cúbicos por habitante por ano. Então, isso desmistifica um pouquinho o que é a nossa região. Nós não temos água. O que a gente tem de água de subsolo é muito pequeno, e o que a gente tem de água de superfície também é muito pouco. Ou seja, e veja, gente, nós estamos falando de disponibilidade média. Esse número hoje está muito próximo de 600. Ou seja, nós estamos aqui a 30% do que a ONU considera disponibilidade crítica. Então, essa é uma primeira ideia importante que a gente tem que fixar. Nós não vivemos num paraíso hídrico. A partir daí, tem o compromisso nosso de como facear isso, né? O que é o rio Atibaia? O rio Atibaia, ele acaba abastecendo. Isso aqui está na sequência de montante para jusante. Ele passa por todas essas cidades e abastece todas essas cidades. Só que aí aparece mais um item. Jundiaí. O que aconteceu? O que o Jamil falou. Alguns visionários, há muitos anos atrás, consideraram que Jundiaí poderia ficar sem água. Jundiaí teve problema de escassez. Então foi montada uma reversão a partir de Itatiba que chega a Jundiaí. Vamos falar um pouquinho agora do sistema de abastecimento de Jundiaí. Tudo começa com a bacia do Jundiaí Mirim, né? A bacia do Jundiaí Mirim vamos dizer assim, o bem mais importante que Jundiaí tem na questão do abastecimento, né? A gente vive falando que talvez a gente devesse, nós, população de Jundiaí, adotar a bacia do Jundiaí Mirim como a gente adota a Serra do Japi. Tá? A Serra do Japi é um ecossistema importantíssimo para o município. A bacia do Jundiaí Mirim é um ecossistema fundamental para a nossa saúde, para a nossa sobrevivência. O que é a bacia do Jundiaí Mirim? É esse conjunto composto por todos os bairros de Jundiaí, mas que começa lá em Jarinu e em Campo Limpo, que é onde se forma o rio Jundiaí Mirim. Se vocês forem verificar, isso aqui é uma fotografia de satélite. Isso aqui, tudo mais claro, é a área urbana. Vocês percebem que já está havendo uma transformação disso aqui, de rural para urbano. Se isso um dia se alterar totalmente, nós perdemos o principal manancial da cidade e a gente se prepara para mudar de cidade, porque não vai ter água, né? Então, aí, desse local, sai 95% da água que o Jundiaí consome. Então, duas preocupações são muito importantes. A preocupação com a existência da água e a preocupação com a qualidade da água, né? Você imagina, por outro lado, essa área toda urbanizada e esse rio cheio de saquinho de lixo, como a gente vê num monte de lugares. Como é que a gente faz para mudar isso? Nós todos juntos. A gente não deve descarregar em cima só do poder público esse tipo de atuação. Se não houver uma atuação de todos nós juntos, isso não chega a nada. Essa aqui é a nossa represa. A turma que vai no Parque da Cidade conhece, né? E, como falou o Douglas, esse monte de água aqui, na verdade, estoca 60 dias de consumo de Jundiaí. Né? Então, ele cheinho, lotado, tal, nós temos 60 dias de consumo. Essa é a variável de controle que nós temos. Ponto. Então, nós chegamos num ponto em que, em fevereiro do ano passado, a gente quase atravessava a represa a pé. Porque foi descendo o consumo, a gente com o Atibaia operando a 4 bombas, 24 horas por dia, e a coisa não vencendo. Bom, depois a gente fala um pouquinho mais disso. Dessa represa de acumulação, vai para a represa de captação,
e vai para o recalque que vai para a ETA Anhangabaú. Essa é a principal ETA da cidade. Jundiaí tem uma característica bastante importante. Nós temos um conjunto muito pequeno de ETAs e de ETs, de estações de tratamento. Vantagens e desvantagens. Quer dizer, quando você tem um conjunto muito pequeno de ETAs, você, vamos dizer assim, como operação, como custo, é muito interessante. Como risco, é muito complicado. Se parar essa, parou. Né? Então, essa é a ETA Anhangabaú. Hoje ela está processando em torno de 1.500, 1.600 litros por segundo. Essa é uma outra visão da ETA. Aí, qual é o outro amiguinho aqui que também leva água para a ETA da Anhangabaú? É o córrego Japi-Estiva, que joga na represa do Moisés. A represa do Moisés, para quem é de Jundiaí, se vocês, ao final da Avenida Jundiaí, tem aquele lago que a gente, para fazer conversão, a represa do Moisés fica atrás desse lago. Né? Também vai para aí. Nesse local, então, nós temos 97% da produção de água de Jundiaí sendo feita. Essa água vai para a distribuição e 1,24% dessa água vai para a Várzea Paulista, que existe um contrato que está aqui, eu acho que foi firmado faz uns 4 anos, 5 anos, tá? Que a gente tem que cumprir. Então, uma das lendas urbanas, né? Jundiaí dá água para a Várzea Paulista. Jundiaí não dá água para a Várzea Paulista. Jundiaí cumpre um contrato com a Várzea Paulista. Ponto. Né? Tem que cumprir. E é o absurdo de 1,24% do valor que a gente consome. Se fizer uma conta legal, a gente vai ver que quase nada. Além disso, Jundiaí fornece também, sem tratamento, água para 3 principais empresas aí, 3 grandes empresas, que é a FENSA, que é a Ambev e que é a AkzoNobel. Outra lenda urbana de Jundiaí, a Coca está roubando a água de Jundiaí. Então, na verdade, tem 2 lendas. Tem uma sublenda que diz que a Coca, e na verdade, se a gente está vendo que não é só a Coca, está tirando água da Serra do Japi. Jamais tirou água da Serra do Japi. O fluxo é exatamente esse. Segundo, o valor que a gente está fornecendo para as indústrias é um valor que pode colocar em risco o abastecimento da cidade de Jundiaí. Esse número, na média, dá 7%. Então, pega o 7%, sobe o 1%, vai dar o 8,24%. Nós estamos discutindo 90% para a cidade de Jundiaí. Então, não é isso. E vamos falar o seguinte, esses senhores aqui não são nem mais importantes, nem menos importantes que os senhores que estão aqui dentro. Né? A gente não pode carimbar. Essa indústria é importante porque ela recebe água sem tratamento, e essa não é importante porque ela recebe água com tratamento. As duas são indústrias. E a cidade precisa das indústrias. Quer dizer, então, a gente precisa tirar um pouquinho vamos dizer assim, esses ranços que ficaram guardados dentro da gente, dizendo o seguinte, olha, vamos tirar a indústria de Jundiaí e aí o problema de água está resolvido. Está resolvido o problema de água, só falta resolver um outrozinho que chama emprego. Né? Então, ou seja, a virtude está no meio. Todas essas coisas têm que acontecer de uma maneira homogênea e equilibrada. Basicamente é isso. Nós temos uma outra fonte também, que é a represa da Serra, o córrego Padre Simplício, que vai para uma ETA no Eloy Chaves. Essa ETA do Eloy foi feita com a visão do Eloy, um bairro onde morariam os trabalhadores do distrito industrial. Obviamente, isso está superado pelo crescimento da cidade. Hoje, o bairro Eloy Chaves, Vetor Oeste, é capaz de ter mais de 100 mil habitantes. É um conjunto enorme de gente lá dentro. Portanto, essa ETA hoje, que é essa aqui, hoje já não abastece o Eloy Chaves. Nós temos que fazer um reforço daqui para cá. Ok? Então, basicamente, isso aqui é Jundiaí, abastecimento de água. E quando não tem água? Quando não tem água, aparece o Atibaia.
que é isso aqui. Isso aqui é a nossa captação, e essa aqui é a escada de dissipação, ou seja, como é que é o recalque Atibaia? Ele é feito metade bombeado e metade por gravidade. A parte que é bombeada chega aqui. Aqui ela é expandida e o próprio rio é o condutor dessa água do Atibaia. É a quarta lenda urbana, né? Não existe um tubo ligando o Atibaia até aqui. Esse tubo vai até Campo Limpo. Bom, esse é o sistema Jundiaí. Né? Vocês veem, olha que número interessante aqui. Ó. Isso aqui era a média que a gente estava usando. Sabe o que aconteceu com a Atibaia no último ano? Foram 365 dias de 4 bombas de 24 horas por dia. O que a gente está começando a observar? Os nossos rios não estão se comportando mais como rios. Eles estão se comportando como dutos de água pluvial. Por que isso? Provavelmente porque as nascentes não estão se comportando como nascentes. Por que isso? Porque provavelmente nós não estamos cuidando dessas nascentes. Né? Nós tivemos uma época de seca muito séria, tal, mas o que a gente observa, eu estou acompanhando desde o começo do ano essa coisa. A bacia do Jundiaí Mirim, nesse mês, depois das chuvas de março, está produzindo 500 litros por segundo na média. Jundiaí consome 1.600. Então, nós estamos lá na poupancinha chamada represa, usando a poupança. Né? Se a gente for considerar o Atibaia, a mesma história. Na época de chuva, o Atibaia chegou em Valinhos a 40 mil litros por segundo. Hoje está com 15. Então, a questão de água é uma questão muito séria e é uma questão que tem que ser abordada de uma maneira que não é o governo ou não sei quem, somos todos nós. Essa é uma dessas razões desse seminário que nós estamos conversando aqui. Isso aqui é uma ideia da pluviometria que nós tivemos na época mais complicada. Isso aqui, basicamente, é setembro, outubro, novembro, 2013 e 2014. Os verdes são as precipitações médias de 5 anos. Pluviômetro na região que a gente, na bacia do Jundiaí Mirim. Isso aqui é os números que a gente teve nesses meses. 5 anos, não, 5 meses, desculpe. E esse aqui são os números que a gente teve. Provavelmente essa coisa deve se repetir, a gente não sabe exatamente quanto, porque tem a variável chuva. Mas o que a gente está percebendo é que a variável chuva, você utiliza enquanto estiver chovendo. O sistema não tem uma capacidade de estoque suficiente. Então, como é que nós estamos hoje? Vamos começar uma outra estiagem. Né? Temos a nossa poupancinha de 2 meses. Né? Aquilo que eu acabei de falar para vocês. As vazões médias que estão aparecendo estão muito abaixo, muito aquém do que seria a nossa necessidade. Né? Por outro lado, já estão sendo tomadas medidas no sentido de segurar aquela outorga que a gente começou a conversar. Então, existe uma portaria ANA DAE que diz o seguinte: se o rio Atibaia chegar a 4 metros cúbicos por segundo ou abaixo, na unidade de Campo Limpo, o pessoal de Campinas tem um outro referencial, nós temos automaticamente que cortar a nossa outorga em 20%. Ponto. Ou seja, a partir daí, os 1.200 viram 960. Então, fazendo uma conta, vamos fazer uma continha perversa, né? Se os 1.200 virarem 960, se o rio está produzindo 500, 960 mais 500 são 1.460. Se Jundiaí estiver absorvendo 1.600, vai chegar uma hora que vai secar a represa. Né? Bom,
Como é que nós resolvemos isso tudo? Parece que, né, eu não estou vendo todo mundo com uma cara deprimida. Não é isso não, gente. É só um desafio, entendeu? Não é nada assim. Não vamos sair daqui, tomar uma pílula e se matar. Não é isso. Tem soluções melhores e mais eficazes. Qual é a solução melhor e mais eficaz? Todos nós participarmos, né? Então, o que a gente fala? Eu tenho falado em outros locais o seguinte: uma das coisas que a gente deve fazer, como a gente olha o extrato bancário, vamos começar a olhar a conta d'água? E não quanto a gente paga de água, mas quanto a gente consome de água. Se o número da minha conta desse mês é maior que o número do mês passado, eu estou gastando mais água do que eu devo. Na conta d'água tem referenciais ali, que foram gerados pela nossa agência reguladora, que mostra o que seria o ideal para vocês gastarem. Aí sim a gente consegue fazer. Na hora que cada um de nós fizer uma coisa, e a gente viu em televisão as ideias extremamente criativas que apareceram. Vamos continuar utilizando. Mas, vamos continuar utilizando sob controle. A ideia de estocar água em casa é muito bacana, desde que a gente não troque o problema de água pelo problema da dengue. Então, essa coisa toda, é por isso que eu estava falando da virtude estar no meio. A gente tem que tomar esse cuidado da coisa como um todo. Da mesma maneira, na empresa, existem oportunidades e mais oportunidades. Eu trabalhei a maior parte da minha vida em empresa. A gente anda pela coisa, vamos ver, vamos dar uma volta pela empresa, vamos ver como é que está a linha de retorno de condensado das caldeiras. Não tem uma empresa que não tem um vazamento. Aquilo é água que está indo embora, gente. Ah, não, a nossa frota tem que ser a frota mais bonita da cidade. Eu tenho que lavar todos os caminhões todo dia. Precisa. E se precisar, tem que ser com água potável? Então, essa questão que a gente precisa trazer e começar a pensar. E não adianta, não nasce de cima para baixo. Não tem jeito, quer dizer, a gente vai realmente ter que nos acomodar. Nós temos um perfil de consumo que, isso aqui, vou falar um pouquinho do Araí. A gente tem um perfil de consumo de americano, ou seja, a gente gostaria de ter um perfil de consumo de americano e ganha que nem brasileiro. Então, a gente compra, a gente gera lixo pra caramba, a gente desperdiça pra caramba, como se a coisa fosse, o mundo não vai acabar. Vai, e vai acabar pela gente mesmo. Tem, para quem se interessa, tem um Roda Viva com o Pat Adams, de 1990 e pouco, que um dos apresentadores, Pat Adams todo mundo sabe, né? O Doutor da Alegria, o cara que começou essa história toda aí. E o cara é muito bacana, tem uma visão muito bacana. Então perguntaram para ele: não te preocupa ecologia? Não te preocupa preservar o sistema? Não, ele falou: não, nenhuma preocupação. Mas por quê? Ele falou: olha, mais uns 400 anos, a espécie humana está extinta, aí a Terra se recupera sozinha. É isso, gente. É cínico, mas é isso, né? Bom, botei a culpa em vocês, falei um monte de coisa. E a gente? Nós temos um dever de casa muito sério e temos que cumprir. O que o DAI está pensando? O que ele está, uma parte pensando e uma parte fazendo? Nós precisamos aumentar a capacidade. A caderneta de poupança precisa ser um pouquinho maior. Então, de cara, a gente já tem uma soluçãozinha para aumentar a caderneta de poupança para mais um mês, ou para mais 15 dias. Nós vamos fazer uma elevação do vertedouro, de uma maneira tal que a gente preserva a cota máxima maximorum da represa, ou seja, a gente não vai gerar um novo processo de desapropriação com licenças ambientais, etc, etc, etc. Isso é um lado da coisa. O outro lado da coisa, está se pensando em utilizar a parte da represa que está ali próxima à estrada de Itatiba, que ela tem uma cota muito pequena, e escavar aquilo lá e fazer uma represa da represa. Quem sabe isso aí permita que a nossa caderneta de poupança passe de 60 dias para 100 dias, quem sabe para 120 dias.
Agora, é caderneta de poupança. Se esvaziar, acabou. Né? Redução de perdas. É uma coisa importantíssima, que a gente tem que quebrar a cabeça e fazer, e é uma coisa dinâmica. Porque no meio de perdas tem coisas do tipo assim, água que o DAI fornece para órgãos públicos, que não é cobrada. Perfeito, é uma composição, mas deve ser monitorada. Aquela continha da conta d'água que eu falei para todos nós, tem que ir para o órgão público também. Se um mês ele está consumindo 10, no outro mês ele passou a consumir 12, apesar de não pagar essa água, é a água que está indo embora. Isso é perda. Tubulação antiga, isso o DAI vem fazendo já há muitos anos. Está sendo feita substituição contínua de tubulações. Hidrômetros, está sendo feita substituição contínua de hidrômetros. E ainda assim nós não temos nenhum orgulho do nosso índice de perdas. Nós precisamos melhorar e muito. A outra questão, mapear novos mananciais. A gente vem trabalhando, essa coisa que o Jamil colocou é muito importante. O DAI, apesar de passar por vários governos, ele teve uma continuidade gerencial muito interessante. Então, há 40 anos, 30 anos, eu não sei quantos anos aí, ele vem tendo uma continuidade gerencial. Então, o que nós temos hoje mapeado de novos mananciais? É alguma coisa como 15% das nossas necessidades. E isso custa dinheiro, porque é represa, etc, 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 etc. Nós estamos refazendo tudo isso de novo. Quem sabe não aparece alguma solução mágica. Até agora não vimos, mas pode ser que apareça. De novo, é aquela questão. Não adianta a gente dar um foco para uma coisa só. A coisa tem que ser multifocal. A partir daí, recuperação de APP e nascentes. Desenvolver sistemas eficazes para reuso de águas residuárias, para fins definidos. Isso é muito importante e vamos ter que trabalhar nisso. E pode ser que atrás disso esteja a solução ou uma melhoria da questão de abastecimento de Jundiaí. Estreitar a comunicação com a população buscando sensibilização. Isso é fundamental, é isso que nós estamos fazendo. Precisamos conversar mais. Precisamos estar dispostos, na conversa, a ouvir crítica. A partir daí, feito tudo isso, é muito importante a gente entender que isso não é um problema para esse ano ou para o ano que vem, é um problema para o resto da vida. Para a gente realmente, como o Jamil falou, deixar algum tipo de herança para os nossos netos. Não adianta a gente falar, eu fiz o máximo que dava. O máximo que dava é muito pouco. Nós temos muita coisa a fazer. E é isso, gente. Muito obrigado.